Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Atelier, e hoje nós vamos fazer esta bolsa do professor. É uma bolsa muito prática, ela ficou com 3 divisórias, tem esse bolso aqui da parte da frente, que é bem bonito, cabe bastante coisa aqui dentro. Aqui atrás tem um outro bolso bem espaçoso, dá para guardar até cadernos, pastas separadas. E aqui no meio também, que é uma parte bem espaçosa, cabe essas pastinhas de professor, cabe cadernos e sobra bastante espaço ainda. Ficou muito linda essa bolsa, muito prática. Eu utilizei os tecidos da Eva Tecidos, ela ficou maravilhosa. Espero que vocês gostem desse vídeo, curtam ele para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Eu vou passar as medidas para vocês conforme nós formos fazendo o passo a passo. Eu não vou mostrar as costuras para não ficar um vídeo muito longo, mas vocês vão perceber que é uma costura muito fácil de fazer. Qualquer artesã iniciante vai conseguir costurar essa bolsa. Então, vocês vão anotando as medidas e vão costurando conforme o passo a passo, que vai dar tudo certo e vai ficar uma bolsa bem bonita. Todos os tecidos que eu estou utilizando hoje são da Eva Tecidos. Vocês encontram lá no site da Eva, nós temos cupom de desconto para comprar lá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site e o cupom para quem quiser conhecer os tecidos. Essa coleção nova aqui, que se chama Montricot, é uma coleção de tricoline 100% algodão e é digital. É uma estampa digital, por isso que ela é tão linda assim. Então, vocês podem entrar lá no site, conhecer e utilizar o meu cupom para compras. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a parte principal, a parte da frente e a parte das costas. Aqui eu já estruturei o tecido numa manta R2, eu fiz esse trabalho de matelassé. Eu sempre corto o tecido e a manta um pouquinho maior, faço esse trabalho de matelassé e depois eu refilo. Então, aqui eu tenho duas partes iguais no tamanho de 32 por 42. Tá? Então, essa aqui vai ser a parte da frente, que depois nós vamos aplicar um bolso. Agora, nós vamos trabalhar na parte de trás, que nós vamos fazer aquele bolso extra. Então, o meu pedaço de tecido, de material aqui, que era 32 por 42, eu separei aqui em cima uma partezinha de 8 centímetros. Eu cortei 8 centímetros e aqui ficou 24 centímetros. Agora, nós vamos colocar um zíper nessa parte aqui para formar aquele bolso do lado de fora. Vocês peguem um zíper, aqui eu estou utilizando o zíper número 5, que é aquele maiorzinho, mais fácil de colocar o cursor. Para quem tem dificuldade de colocar o cursor, ele é muito bom. Então, eu cortei 50 centímetros de zíper. Depois eu vou refilar um pouquinho o excesso, não vou cortar todo, mas eu corto maior para ficar mais fácil de colocar o cursor. Então, nós vamos abrir esse zíper aqui. E eu vou colocar direito com direito. Eu vou alinhar aqui nessa parte e vou fazer uma costura de segurança para prender esse zíper aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui, direito com direito, essa parte dos dentinhos que é mais alta, vai ficar virada para baixo. Alinha e faz uma costurinha de segurança. Daí, vocês vão precisar de um pedacinho de tecido para o forro, também no tamanho de 8 por 42. Eu vou colocar direito com direito, vou alinhar aqui e vou fazer uma costura. Aqui eu vou precisar de um pedacinho de tecido para o forro, na medida de 24 por 42. Eu vou colocar direito com direito, vou alinhar e vou fazer uma costura de segurança aqui. Prendi o zíper e o forro nas duas partes, na parte maior e na parte menor. Agora, eu vou desvirar esse forrinho aqui para trás. Vou marcar bem essa costura. Vou fazer uma costura de pesponto na borda do zíper aqui. E já vou fazer uma costurinha em toda essa volta para prender o forro a essa parte principal. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Desviro o forro lá para trás. Esse aqui fica assim, no caso. Marca bem essa costura. Faz uma costurinha de pesponto, no tamanho de um pé de máquina, aqui nessa borda. Puxa bem esse forrinho, alinha aqui embaixo, para ficar bem certinho. E já faz uma costura em toda essa borda aqui, para prender a parte principal a esse forro. Fiz uma costurinha de pesponto aqui nessa borda e já fiz uma costura em toda essa volta, para prender o forro à parte principal.
a mesma coisa eu fiz aqui. Agora, nós vamos colocar o cursor. Eu queria mostrar para vocês que nessa outra que eu fiz aqui, eu coloquei o cursor fechando para a esquerda, a mesma coisa eu fiz aqui em cima. Eu preferi colocar os dois para o mesmo lado. Então, eu vou fazer a mesma coisa nessa bolsa aqui. Então, para colocar o cursor, vocês podem cortar a pontinha dos dentes do zíper de um lado, para ficar mais fácil de encaixar. Encaixa um lado, encaixa o outro e puxa. Vê se ficou alinhado os dois lados. O meu ficou um pouquinho para baixo. Vou colocar de novo. Encaixa um lado, encaixa o outro e puxa. Ficou alinhado, puxa até o final, fecha todo o zíper e coloca de novo o cursor para deixar no meio da peça. Coloca de um lado, coloca o outro e puxa. Depois que vocês colocaram o cursor aqui nessa parte, nós vamos precisar de um pedaço de tecido para o forro em todo esse tamanho aqui. Primeiro eu preparei essa parte para medir, para ver se ficou tudo na medida de 32 por 42, dependendo do tamanho da costura, do calcador, do pé de máquina de vocês, se vocês vão fazer com a máquina doméstica ou industrial, pode dar alguma diferencinha no tamanho aqui. Então, vocês preparem essa parte primeiro, depois que ela estiver prontinha, vocês meçam e cortem o forro desse tamanho aqui. Medi essa parte principal e ficou 32 por 42. Eu estou fazendo na máquina industrial, então cada costurinha dessas que eu faço é meio centímetro. Se vocês fizerem na máquina doméstica, vai ser um pouquinho maior, então vai diminuir alguns centímetros essa medida. Então, aqui eu cortei um pedacinho de tecido para o forro desse bolso aqui. Então, agora vocês vão deixar esse tecido com o direito virado para cima. Vou colocar o direito da peça aqui também, virado para cima. Eu cortei um pouquinho maior para facilitar a costura, depois eu vou refilar. Então, vocês vão alinhar e agora vocês vão fechar toda essa parte, vão passar uma costura em toda essa volta aqui e refilar esse excesso que cortou um pouquinho maior. Fiz uma costurinha em toda a volta. Já ficou preso meu tecidinho de forro, então essa parte de trás aqui, ela já tem um bolso separado da parte do meio da bolsa. Já está prontinho. Nessa hora aqui, vocês podem medir, ver se tá tudo certinho, se não tem nada torto, refilem o excesso de tecido. Cortem aqui um pedacinho do zíper, eu gosto de deixar um pedacinho sobrando e queimem essa pontinha do zíper aqui para não desfiar. Então, agora nós vamos preparar a parte da frente da bolsa. Essa aqui é aquela parte que já estava pronta, de 32 por 42. Nós vamos precisar de um pedacinho de tecido para o bolso e outro pedacinho para a aba. Esse bolso aqui, eu cortei o tecido e a manta R2 um pouquinho maior, fiz esse trabalho de matelacê, segui o desenho da estampa do tecido, ficou bem fácil de fazer. Essa parte aqui tem 30 por 20 centímetros. E a parte da aba tem 30 por 10 centímetros, também já está estruturada na manta R2. Então, preparem essas duas partes e nós vamos precisar do forrinho para as duas partes. Aqui eu já cortei um forrinho. Eu cortei um pouquinho maior, depois eu refilo, fica mais fácil de costurar. E aqui eu já tenho um forrinho para a aba também. Podem cortar um pouquinho maior que vai ficar mais fácil de refilar. Então, agora, para a gente preparar esses bolsos, vou separar aqui para não dar confusão. Vocês vão pegar o tecido de forro, deixar direito virado para cima, colocar o direito da parte principal aqui. Vão fazer uma costurinha em toda essa borda aqui, no tamanho de um pé de máquina, e vão deixar um espacinho aqui de 3 dedos para desvirar. Depois, vocês cortem o excesso de forro, se vocês cortaram maior. A mesma coisa eu vou fazer na aba. Coloca direito com direito, alinha. Só que na aba, eu não vou costurar um lado. Deixa eu ver qual é a direção do meu tecido. É assim. Então, eu vou colocar aqui e eu vou costurar. Essa borda aqui, inicia aqui, faz toda essa volta e deixa essa parte de cima aqui aberta, não precisa fechar essa parte. Fiz uma costurinha em toda a volta, deixei esse espaço aqui para desvirar,
cortei esses cantinhos aqui, cortei o excesso de tecido que tinha. Aqui na aba, também já fiz uma costura em toda essa borda, deixei esse lado de cima da aba aberto. Aqui nas bordas, nós vamos arredondar, na parte de baixo da aba. Eu utilizei essa régua de cantos arredondados, esse canto maior de 4,5. Eu alinhei com essa costura e fiz o desenho aqui. A mesma coisa desse lado. Alinha com essas duas costuras e faz esse desenho. Agora, eu vou lá na máquina e vou passar uma costurinha aqui nessa borda, bem em cima dessa linha onde eu desenhei o contorno. Fiz uma costurinha na borda da aba, cortei as pontinhas, aquele excesso de material que ficou aqui com a tesoura de picote. Quem não tem essa tesoura pode fazer piques pequenininhos aqui com a tesoura comum. Agora, eu vou desvirar essa aba. Vou arrumar bem esses cantinhos aqui. E vou passar. A mesma coisa eu vou fazer com essa parte aqui. Eu vou desvirar, arrumar direitinho todos esses cantinhos e vou passar. E depois já vou fechar essa abertura que ficou aqui. Desvirei, passei as duas peças, arrumei bem esses cantinhos, empurrei eles para fora. Agora, na parte de cima do bolso, nós vamos fazer uma costura de pesponto, iniciando e finalizando com retrocesso. Pode ser uma costura no tamanho de um pé de máquina. E aqui na aba, nós vamos fazer uma costura de pesponto em toda essa borda. E já podemos fazer uma costurinha aqui nessa borda para fechar esse forro que ficou aberto. Fiz uma costurinha aqui nessa borda, na parte de cima do bolso. E também fiz uma costura de pesponto em toda a aba e fechei aqui em cima onde tinha ficado aberto. Agora, nós vamos centralizar esse bolso na parte da frente. Vocês podem centralizar, medir direitinho para depois costurar. Eu fiz um risco de baixo para cima, medindo 5 centímetros, que vai ser a altura do meu bolso. Então, eu vou alinhar com esse risco que eu fiz aqui. E aqui dos lados ficou 6,5 e 6,5. Pode dar uma diferença na de vocês se vocês costurarem na máquina doméstica. Então, depois que vocês alinharam direitinho, vocês podem encher de alfinete, vão lá na máquina e façam uma costura. Eu faço uma costura em toda essa borda aqui, inicia aqui com retrocesso e finaliza aqui com retrocesso. Fiz uma costura em toda essa borda e o bolso já está preso. Agora, nós vamos prender a aba. Vocês vão fazer uma marcação de cima para baixo, vocês vão marcar 6,5 centímetros. Aqui está o meu risco. Vocês vão pegar essa aba, ó, o lado avesso dela, vocês vão colocar para cima, vão alinhar aqui com o bolso, vão alinhar com esse risco que vocês fizeram e vão fazer uma costura aqui no tamanho de um pé de máquina. Fiz uma costurinha aqui nessa borda, tem que alinhar a aba com o bolso, porque os dois têm a mesma medida. Depois que vocês fizeram essa costura, vocês vão dobrar a aba para baixo e vão fazer uma costura no tamanho de um pé de máquina aqui nessa borda. Fiz uma costura no tamanho de um pé de máquina e aquela primeira costura que a gente fez não fica aparecendo, já dá o acabamento, então fica bem bonito. Agora, nós vamos colocar o botão. Eu utilizo o balancinho para colocar o botãozinho de pressão, aquele botãozinho tic-tac. É bem fácil de colocar. Aqui eu medi 6 centímetros da borda do bolso para cá, 6 centímetros e 2 centímetros da borda da aba para cima. Eu vou fazer um furinho aqui. Aqui também eu já medi 6 centímetros, 2 centímetros. Eu vou medir de novo para não dar erro. Tem que cuidar antes de furar para saber se tá certinho. Aqui. Depois que eu furei, eu vou colocar a partezinha menor do botão aqui. Depois, eu vou colocar essa aba um pouquinho pra cima, não vou deixar ela muito justa aqui, porque depois, quando eu for colocar alguma coisa que tenha volume, não vai ficar bonito. Então, deixa assim um pouquinho pra cima a aba, deixa um volumezinho aqui, pra ter espaço de colocar coisas aqui dentro. Aperta esse primeiro botãozinho que vocês colocaram, vai ficar a marquinha aqui embaixo. Vocês meçam para ver se as duas marquinhas ficaram certas, depois vocês furem e coloquem o botãozinho nessa parte de baixo do bolso.
Coloquei os botõezinhos e o bolso já está pronto. Agora, nós vamos colocar a alça. Aqui eu tenho duas alças no comprimento de 53 centímetros, ela tem 3 centímetros de largura. Eu não tinha nenhuma que combinasse com a bolsa, então eu resolvi encapar essa alça com o próprio tecido da bolsa, e fica super bonito também. Quem não sabe encapar uma alça, eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa alça, ela tem 3 centímetros de largura, então eu preciso de 10 centímetros de largura de um tecido para me encapar ela. Então, eu coloco esse tecido aqui no meio da alça e faço uma costurinha de pesponto, uma costura só para prender o tecido na alça, em todo o comprimento da alça. Depois que eu fiz essa costurinha aqui no meio, eu vou dobrar esse tecido, vou dobrar pra cá e vou dobrar essa borda pra dentro. E aí, eu vou levar lá na máquina e vou fazer uma costura aqui nessa borda e aqui nessa borda, e a alça vai ficar pronta. Eu fiz 2 costurinhas nessa aqui, pra dar um detalhezinho a mais. Fiz 2 costuras nessa borda e 2 costuras nessa borda aqui também. Fica bem bonito. Então, são 2 alças de 53 centímetros. Vocês vão marcar na parte da frente 9 centímetros da borda pra dentro. Aqui eu coloquei um alfinete pra marcar e 9 centímetros pra cá. Então, vocês vão pegar essa alça e vão colocar desses 9 centímetros pra dentro. Cuida pra não ficar virada a alça. Coloca aqui e faz uma costura de pesponto, uma costura para prender essa alça aqui e para prender essa alça aqui também. A mesma coisa eu vou fazer na parte das costas. Já marquei 9 centímetros para cá, 9 centímetros para cá. Vou pegar essa alça, vou alinhar aqui com a borda da bolsa. Pode fazer várias costurinhas de retrocesso para ficar bem presa essa alça aqui. Cuida para ela não ficar virada. Alinha com a bolsa aqui e faz uma costura aqui também. Prendi a alça nas 2 partes, cuidem para prender as 2 iguais. Aqui, aquela abertura que ficou do tecido, aquela dobrinha que a gente faz para dentro antes de costurar, eu coloquei aqui pelo lado de dentro. Então, cuidem para colocar as 2 iguais. Agora, nós vamos colocar o zíper e o forro. Eu vou mostrar esse acabamento que eu fiz para vocês nessa aqui. Ó, aqui eu fiz aquela voltinha do zíper dobrada pra dentro, encaixadinha. Então, eu fiz esse acabamento aqui, vocês podem fazer como uma nécessaire, passar o zíper reto e costurar todo junto, ou podem fazer esse acabamento aqui, que pra bolsa eu acho que fica mais bonitinho. E aqui eu fiz o acabamento com um pedacinho de tecido, eu deixei essa sobrinha de zíper pra fora e fiz um acabamento com um pedacinho de tecido. Então, vocês decidam como que vocês querem colocar o zíper. Então, para colocar esse zíper, nós vamos fazer primeiro aquele acabamento de uma voltinha aqui na ponta do zíper. Eu vou abrir ele um pouquinho, vou dobrar um triângulo aqui até alinhar essa bordinha dos dentes com a borda de trás e dobro esse triângulo para trás. Aqui vocês podem fazer uma costurinha à mão, uma costurinha na máquina. Eu vou queimar primeiro essa borda aqui, para deixar tudo junto, vai unir essas 3 partes. E depois eu ainda passo uma costurinha na máquina para ficar bem preso, para ele não se soltar na bolsa. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Faz um triângulo para frente, faz um triângulo com os dentinhos do zíper para frente e depois dobra tudo lá para trás. Aí vai ficar esse acabamento aqui. Quando é necessário, eu já deixo assim só costura. Como é uma bolsa que vai carregar mais peso, então eu vou lá na máquina e vou fazer uma costurinha de segurança aqui nessa borda e aqui nessa borda também. Fiz uma costurinha aqui nessa borda e aqui nessa borda também, então tá bem preso esse zíper, nós vamos aplicar na bolsa. Então, vamos olhar aqui atrás. O meu cursor, nesse zíper aqui, ele está fechando para o lado esquerdo. Eu vou colocar essa parte de cima também fechando para o lado esquerdo. Então, aqui, essa aba que ficou aqui, ela vai para esse lado aqui, né? Ela abre para o lado direito e fecha para o lado esquerdo. Então, nós podemos abrir esse zíper. Agora, eu vou colocar direito do zíper com direito da bolsa. Nós vamos marcar do canto da bolsa para dentro 2 centímetros. Eu vou alinhar esse zíper aos 2 centímetros e vou passar uma costura de segurança só para prender
esse zíper na parte externa da bolsa. Quando chegar aqui nos 2 centímetros, vocês parem a costura, tá? Só costura até os 2 centímetros. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Cuidem para não costurar virado o zíper. Então, aqui está a borda do zíper finalizada, a outra borda tem que ficar aqui também. Então, vou colocar direito com direito, a linha nos 2 centímetros, faz uma costurinha até chegar aqui nos 2 centímetros desse outro lado. Fiz uma costurinha para prender o zíper aqui nessa borda e aqui nessa borda também. Agora, essa ponta que sobrou do zíper, vocês dobrem para baixo, vai formar um triângulo aqui nessa ponta. E vocês coloquem um alfinete para não atrapalhar na hora de costurar. Senão pode prender ele tem que ficar pelo lado de dentro da bolsa. A mesma coisa eu vou fazer aqui, vou dobrar para baixo. E vou prender. Costurei a minha etiqueta, centralizei e costurei a minha etiqueta aqui na borda, porque eu tinha me esquecido. Temos parceria com as etiquetas Milartes também para comprar etiquetas. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o site e o cupom de desconto para quem quiser adquirir. Depois que a gente fez isso, agora nós vamos precisar de 2 tecidinhos para o forro. Aqui eu cortei 2 pedacinhos de tecido de 42 por 31. Eu tirei 1 centímetro aqui no comprimento, na largura, desculpe. Tirei 1 centímetro aqui para não ficar sobrando tanto forro no lado de dentro. Então, cortem 31 por 42. Então, nós vamos colocar direito com direito. Vamos alinhar. Eu vou passar essa costura pelo lado da manta para não esticar o tecido de baixo e vou fazer uma costura aqui na borda. A mesma coisa eu vou fazer com essa parte aqui. Vou colocar direito do tecido com direito da parte principal. Vou virar e vou costurar, vou alinhar direitinho aqui na borda e vou fazer uma costura aqui. Prendi o forro na parte das costas e também já prendi aqui na parte da frente. Agora, nós vamos fechar essa bolsa, vamos abrir aqui. Vamos colocar parte principal com parte principal, parte da manta com a parte da manta. Vocês podem colocar alfinetes, podem colocar prendedor para prender bem aqui. E vão colocar a parte do forro junto com a parte do forro. Então, nós vamos fechar essa bolsa, deixando um espaço bom aqui embaixo para desvirar no forro, tá? Inicia essa costura com retrocesso, faz toda a volta, vai fechando toda ela. E finaliza aqui com retrocesso. Cuidem aqui para deixar alinhadas essas 2 costuras aqui. Vocês podem unir, se quiser, costura com costura, e fazer uma costurinha de segurança antes, para deixar tudo direitinho, bem retinho aqui nessa borda. E aqui nessa borda também. Eu sempre gosto de fazer essa costurinha antes de fechar a bolsa, deixar bem alinhado. Esse acabamento fica bem bonito. E depois eu fecho toda a bolsa, deixando esse espaço aqui para desvirar. Fechei toda a bolsa, deixei esse espaço aqui para desvirar. Agora, nós vamos marcar as caixinhas de leite. Eu vou dar um pouquinho só de profundidade à bolsa, não vai ser muito, então, essa caixinha de leite, ela é pequenininha. Ela é 2,5 centímetros por 2,5 centímetros, a partir dessa linha de costura aqui, não é da borda. Então, 2 para cá, 2 para cá, fecha esse quadradinho aqui. Fiz isso nos 4 cantos. E antes de cortar essas caixinhas de leite, eu vou fazer uma costurinha. Antes de passar por esse risquinho que eu desenhei, eu vou fazer uma costurinha nesses cantinhos aqui, para quando eu cortar ela e puxar para costurar, ela não abrir. Se deixar assim, cortar, vai abrir a costura. Então, eu vou fazer uma costurinha aqui e uma costurinha aqui, antes da caixinha de leite. Vou fazer isso nos 4 cantinhos, uma costurinha aqui e outra costurinha aqui. E aqui também, uma costurinha aqui e uma costurinha aqui. Vou fazer essas costurinhas antes de cortar essas caixinhas. Fiz a costurinha nas caixinhas de leite. Agora, nós já podemos cortar aqui nessa marcação. Vou cortar esses 4 cantinhos. Já está quase pronta a nossa bolsa.
Cortei as 4 caixinhas de leite, agora nós vamos colocar o dedo aqui por dentro, vamos abrir, vamos unir costura com costura. Vocês podem abrir esse material aqui para não ficar tão grosso na hora de costurar, ou colocar um para um lado e o outro para o outro. Prende aqui, passa uma costura aqui. A mesma coisa eu vou fazer nesse canto, arruma direitinho o tecido por dentro. Une costura com costura. E faz uma costurinha aqui. Vou fazer a mesma coisa no forro. E aqui desse lado também. Então, agora eu vou fechar essas 4 caixinhas de leite. Fechei as 4 caixinhas de leite. Agora, eu vou prender esse forro no fundo da bolsa, para quando eu tirar as coisas da bolsa, ele não subir junto. É bem simples de prender. É só trazer o forro nessa direção, na mesma direção que ele tá, e unir aqui com o fundo da bolsa. A mesma coisa eu faço do outro lado, ó. O forro está aqui, eu trago ele na mesma posição que ele está e vou unir aqui com o fundo da bolsa. Faz essa costurinha aqui e faz essa costurinha aqui. Prendi as 2 pontas, agora eu vou colocar a mão aqui por dentro do forro, naquela abertura que nós deixamos. Eu vou tirar aqueles alfinetes que estão aqui prendendo o zíper, para mim não me machucar. Não esqueçam de tirar antes de desvirar a bolsa, achem ele aqui, do outro lado. Ó, aqui está um alfinete. Cuidem para não se machucar, tem que tirar antes. Tira um alfinete, tira o outro, e agora sim a gente pode desvirar toda a bolsa. Agora que nós desviramos, nós vamos pegar esse forrinho que ficou aberto aqui, vamos unir, dobrar a borda para dentro, unir dobra com dobra, alinhando bem essas bordinhas aqui. Vocês podem passar uma costurinha na máquina para fechar, ou podem fazer pontinhos invisíveis. Eu vou fechar essa abertura aqui e já volto. Fiz uma costurinha bem aqui na borda, lá na máquina mesmo. Agora, nós podemos desvirar essa bolsa. Empurrem esses cantinhos para fora. Antes de colocar o cursor, nós vamos fazer uma costurinha de pesponta aqui na borda dela. Nós temos que ajeitar lá no calcador da máquina para ir passando por dentro da máquina ali, pra gente conseguir fazer essa costurinha. Uma costurinha em toda essa borda aqui, é uma costura de pesponto que vai prender o forro a essa parte aqui, e na hora de abrir e fechar não vai ficar atrapalhando esse forro. A gente não pode deixar esse forro solto como está. Então, a gente vai arrumando lá na máquina e vai ajeitando assim, vai passando essa costurinha em toda essa volta aqui. Eu vou fazer essa costurinha e já volto. Fiz essa costurinha em toda a borda,
Eu mostrei pra vocês lá na máquina, pra vocês não ficarem na dúvida. Agora, o forro já está preso, o acabamento aqui por dentro fica bem bonito. Agora, nós vamos colocar o cursor. Para colocar o cursor, vocês cortem a pontinha dos dentes do zíper de um lado, para ficar mais fácil de encaixar ele. Encaixa um lado, encaixa o outro e puxa. Fecha o zíper até o final, para ver se ficou igual aqui nas duas bordas, o mesmo espaço que ficou sobrando aqui desse lado, tem que ficar sobrando desse lado. As alças tem que se encaixarem perfeitamente. Se não encaixou, a gente pode arrumar aqui de novo. Vou colocar ela um pouquinho mais pra frente, porque não ficou bem alinhado. Tem que alinhar os dois lados da alça, tem que ficar certinho. Encaixa de um lado, encaixa do outro e puxa. Vou fechar. Ó, a alça ficou bem alinhada as duas, ficou sobrando o mesmo espaço de zíper aqui, e aqui ficou alinhada as duas alças também. Agora, nós vamos cortar o zíper. Vamos deixar mais ou menos 7 centímetros aqui da borda da costura pra cá, vamos deixar 7 centímetros. Não precisa deixar tão grande. Selem essa bordinha aqui, para não desfiar. E agora, eu vou fazer o acabamento desse zíper com um pedacinho de tecido. Vocês podem usar um pedacinho de sintético, fazer como vocês quiserem. Então, vem aqui atrás do zíper, eu vou colocar... Eu cortei aqui, para esse zíper aqui, eu cortei 4,5 centímetros de tecido por 10. Era um retalhinho que eu tinha ali, mas vai sobrar, depois eu vou refilar. Então, eu vou alinhar... Ó, colocar direito com o avesso do zíper, vou alinhar aqui e vou passar uma costura. Essa costura, se vocês fizerem mais pra borda, vai ficar pequenininho o detalhe. Se vocês fizerem um pouquinho mais pra cá, vai ficar maiorzinho o detalhe. Então, vocês decidam a largura que vocês querem desse detalhe do tecido aqui. Fiz essa costurinha aqui de mais ou menos 1,5 centímetros da borda do zíper. Eu não falei pra vocês, mas antes de fazer essa costurinha, aqui pelo lado direito do zíper, o tecido tem que abraçar o zíper. Que aí, quando a gente for desvirar, o acabamento já vai estar pronto. Então, eu cortei 4,5 centímetros de tecido, mas vocês podem cortar até um pouquinho mais, 5 centímetros, pra ficar maiorzinha essa aba aqui por dentro. Aí, depois que a gente fez essa costurinha, a gente desvira, puxa aqui pra frente esse tecido, arruma direitinho. Como eu tinha cortado 10 centímetros de tecido, então ficou grande. Eu vou tirar um pedacinho aqui, de 2 centímetros, mais ou menos. Porque agora eu tenho que abraçar aqui, dobrar esse tecidinho, ó, dobrar até aqui, e dobrar de novo, trazendo ele até essa primeira costura que nós fizemos aqui. Arruma direitinho, como ficou esse acabamento aqui, depois eu vou dobrar, arrumar direitinho aqui. E a gente vai fazer uma costurinha em toda essa borda aqui. Inicia com retrocesso, faz todo esse cantinho aqui e finaliza aqui com retrocesso. Fiz uma costurinha em toda essa borda do tecidinho e o detalhe do zíper já está pronto. Agora, para finalizar ela, eu só vou passar. Passei a minha peça e já ficou pronta a minha bolsa. É uma bolsa que fica muito linda, ela é muito prática. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse link para me ajudar na divulgação. Se vocês fizerem, me marquem lá no Instagram. Quem ainda não me segue no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês me seguirem. Visitem o site da Eve Eva Tecidos para vocês conhecerem essa coleção e outras coleções que tem lá. Utilizem o meu cupom de desconto para compras. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!